Bom dia, pessoal. Eu sou o Dr. Khaled Lax, advogado criminal, professor de direito penal. Estou fazendo alguns vídeos para explicar a lei anticrime, a nova lei, a lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Entrou em vigor agora, dia 24 de janeiro, um mês depois da sua publicação. Ela foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e é a conhecida lei do Moro, o pacote anticrime do Moro. Tem uns vetos. Eu estou explicando de uma maneira mais simples possível. Estou fazendo alguns programas, já falei sobre o assalto, que mudou muita coisa no dia 57, sobre o livramento condicional, e hoje vou falar sobre progressão de regime. Tem meu colega lá, o Mário Oliveira Filho, e a professora Patrícia Manzolini, estão fazendo no Papo de Criminalista algumas explicações da nova lei, mas para advogados. Eu procuro explicar para pessoas comuns e para alunos de direito e estagiários. Porque como é que vai explicar para o seu Zé e para a dona Maria que agora a fração da progressão de regime mudou? Era de 1/6, 2/5, 3/5, agora é por porcentagem. Como é que você vai explicar para o João que se você cometer um crime de roubo com arma branca, a pena aumenta de 1/3 até metade, que é com faca. Se você cometer um crime com revólver 38, a pena aumenta em 2/3. Agora, se você cometer um crime com uma 9mm, a pena dobra no caput do artigo 57. O cara se perde na hora. Então, já expliquei isso no outro vídeo. Agora eu vou falar sobre progressão de regime. Há 2 anos, mais ou menos, 1 ano e pouco, 2 anos, eu fiz 5 programas, está lá no YouTube, quem quiser assistir, sobre a progressão de regime na lei antiga. Agora, vou falar na lei nova. Como assim lei nova, lei antiga? É que é o seguinte, a regra não pode mudar durante o jogo. Então, se eu cometi um assalto com uma 9mm, um exemplo bem simples, porque lá o artigo 1º é bem claro, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Vamos lá. O que significa isso? É o princípio da anterioridade da lei penal? O que significa isso? Eu não posso, no meio do caminho, que nem antigamente os reis faziam, falar, a partir de hoje, quem cometer crime tal vai morrer. O rei fazia pior. Olha, quem ontem vestiu camisa azul, camisa verde, vai morrer hoje, porque eu sou corintiano e só gosto de preto. Já imaginou? O cara vestiu camisa verde ontem, não sabia de nada, então ele tem que ter previamente ciente que se ele fizer aquele fato a partir daquele momento, é crime. Então, um exemplo bem simples. Vamos lá no roubo, que é o mais simples. Se você cometer um roubo, ou um parente seu cometer um roubo, antes do dia 24 de janeiro de 2019, ele vai seguir a lei antiga. Então, se ele cometer um roubo, por exemplo, com uma faca, ele responde por roubo qualificado, pelo uso de arma branca? Não, porque não estava previsto no código. Entendeu? Ele responde por roubo simples. Agora, se a partir do dia 24 de janeiro ele cometer um roubo usando uma faca, ele responde por roubo qualificado pelo emprego de arma branca. Aumenta a pena de 1/3 até a metade. Ok? Simples, né? Então vamos lá. Eu estou aqui no escritório, estou aqui tentando explicar da maneira mais comum, então eu vou ler, vamos embora. Gente, como é que funcionava a progressão de regime? Até o dia 24 de janeiro. O camarada cometeu um crime comum. O que é crime comum? Aquele que não é considerado hediondo. A maioria dos crimes. Cometeu um furto, um roubo, foi condenado a 9 anos. Um exemplo. Para progredir de regime, ele não vai ficar os 9 anos preso no fechado. Aqui no Brasil, nós temos a progressão de pena, progressão de regimes. O sujeito ele vai galgando degraus para poder ter direito de cumprir em liberdade o restante da pena. Então ele não fica os 9 anos preso. Ele cumpria 1 ano e meio preso, aí ia para o regime semiaberto, a pena restava 7 anos e meio, ele cumpria mais 1 ano, 2 meses e pouco, e vinha para o aberto. E ficava assinando a carteirinha. Ou vinha para a prisão domiciliar. Ficava em casa durante a noite, durante os fins de semana, só saía para trabalhar. 99% não cumprem isso, tá? Vamos ser bem honesto aqui, né? Porque não tem o fiscalizador. Esse que é o problema. Aqui no Brasil, a lei é linda, mas na maioria das vezes não funciona porque não tem um órgão fiscalizador. Lá nos Estados Unidos, vocês veem no filme, o cara da condicional, né? Ele vai na casa do cara ver se ele está trabalhando, onde que o cara está fazendo. Aqui você sai, eu tenho casos aí de mães que têm filho pequeno, a lei garante que ela fique em liberdade quando o crime é cometido sem violência ou grave ameaça. No tráfico de drogas, por exemplo, ela guarda em liberdade porque ela tem filho menor de 12 anos. Só que pela lei, ela não vai ficar na rua, ela tem que ficar presa em casa. Ela sai de prisão domiciliar. Agora pergunta para mim se a mãe fica em casa. Duvido.
Mas não sou eu que fiscalizo, ainda o problema não é meu. Então, o sujeito tinha que cumprir, na progressão de regimes, ele tinha que cumprir 1/6, 2/5, 3/5 se fosse reincidente. Agora é porcentagem. Vamos lá. O artigo 102 diz o seguinte: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, como eu acabei de falar, com a transferência para o regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 1, 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Vamos pegar a calculadora? Cadê minha calculadora? Vocês sabem que 90% dos advogados odeiam matemática, né? Você tem ideia como eu odeio matemática? Não é brincadeira, eu gosto. Eu não sei nem onde está a minha calculadora. Perdi minha calculadora. Não estou encontrando minha calculadora. Mas vamos lá. Vamos dar um exemplo simples. O que é crime sem violência? Furto, estelionato. Então o camarada foi condenado, vamos dar um exemplo mais simples possível. 10 anos, exemplo hipotético, 10 anos no furto. Ele tem que cumprir 16%. 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, é isso? Nem sei, olha, você vê como é ruim a porcentagem, né? Ele tem que cumprir 16% do total da pena para progredir de regime, se for primário e o crime for sem violência ou grave ameaça. Inciso 2, 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, o cara, vamos lá, exemplo do furto de novo. Ele está condenado a 10 anos, ele é reincidente, então ele tem que cumprir 2 anos. 20% é fácil, você vê? É mais simples, né? Mas você pega a calculadora, multiplica 10 anos por 16%, dá o total por 20%. Então, se ele for reincidente, o que é reincidente? Como expliquei nas minhas aulas anteriores. Aquele que comete um novo crime depois de ter sido condenado no crime anterior com sentença transitada e julgado, é considerado reincidente se ele vier a ser condenado de novo. Então, você cometeu um crime de roubo, foi condenado, bonitinho. A partir do trânsito julgado dessa sentença, você comete um novo crime. Se você for condenado desse novo crime, você é reincidente. Ok? Reincidente específico é aquele que comete um crime e o outro crime igual. Ok? Vamos lá. 25%, inciso 3. Se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça. Então, aqui entramos nos crimes com violência. O roubo agora, por exemplo, que é o mais comum, você tem que cumprir 25% da pena. Se você for condenado a 10 anos, você cumpre 2 anos e meio. Tá bom? Acho que é isso, né? 25% de 10, 2,5. Deve ser. Aí eu sou advogado, não sou professor de matemática. Inciso 4. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça. Então, vamos lá de novo. Crime de roubo. 9 anos o cara foi condenado. Antes, ele cumpria, na lei antiga, 1/6, que é crime comum. Ele cumpria 1 ano e meio. Agora, pela nova lei, 30%, 3 anos. Não é mole não. Agora, aumentou. Vai ser muito difícil a progressão de regimes. Eles pegaram pesado. A violência está aí, né? Inciso 5. 40% se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e se for primário. Então, no tráfico de drogas, que é um crime equiparado a crime hediondo, se ele for condenado, ele tem que cumprir 40% da pena. Olha que doideira. Então, a pena mínima do tráfico é 5 anos, certo? Era 2/5 que ele tinha que cumprir. Ele cumpria 2 anos. Agora tem que cumprir 40% da pena. Não é fácil não. É quase um pouco menos da metade, né? E condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com estado de morte, se for primário, mesmo primário, se ele cometeu um latrocínio, por exemplo, ele não tem direito ao livramento condicional. Letra B. Condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou condenado pela prática de crime que constitui milícia privada, que no Rio tem bastante, né? Ele tem que cumprir 50% da pena. Então, o camarada nesses crimes aí é condenado a 10 anos, tem que cumprir 5 anos no mínimo, para progredir de regime. E não tem direito a livramento condicional, tá? No caso de homicídio, no caso de resultado de morte. Inciso 7, 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo. Até o dia 24 de janeiro, quem cometia um tráfico, que é o mais comum aqui no Brasil hoje,
e já tivesse sido condenado por um crime anterior, não precisava ser de tráfico. Muita gente confunde. Ah, doutor, ele não. Doutor, meu marido é primário no tráfico. Como que ele vai cumprir 3/5? Ele não é primário no tráfico, mas ele é reincidente porque ele cometeu um crime anterior. Eu tenho um caso que, sorte do cara que eu absolvi ele. Ele foi condenado, vocês não vão acreditar. Ele falsificou, não é que ele falsificou. Sabe quando você tem que indicar o condutor? Na multa, não foi você que fez a multa, tem que indicar o condutor. E o dono do carro não vinha, o cara que fez a multa não vinha. Mandou a foto da carteira de motorista e ele foi lá e deu um visto na assinatura do condutor. Foi condenado por falsificação. Não ficou preso, era primário, né? Só que quando ele foi preso por tráfico, se ele fosse condenado, ele teria que cumprir 3/5. Agora, pela nova lei, ele tem que cumprir 60% da pena. Então, se o cara é condenado a 10 anos, ele tem que cumprir 6 anos para ter a progressão de regime. E o parágrafo primeiro, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se tiver boa conduta. Isso já era pedido na lei anterior. Não precisava colocarem aqui. Parágrafo 5º. Não se considera hediondo, até que enfim, e reconhecer, porque o nosso Tribunal de Justiça aqui está meio a meio. Metade fala que o crime do tráfico privilegiado é hediondo, outra metade fala que não. Agora vem na lei, né? Até que enfim, né? Parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado para os fins desse artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33. Então, pela milésima vez, camarada cumpriu o crime hediondo, não crime homicídio, tráfico privilegiado, não é hediondo. Então, na progressão de regime, antigamente, antes do dia 24, quem tiver condenado no tráfico privilegiado, cumpre só 1/6 e não 2/5 ou 3/5. Agora, ele continua, ele pega lá 16% só, que é um crime sem violência ou grave ameaça. Apesar de ser um crime pesadíssimo, é sem violência e sem grave ameaça. Ok? E, para encerrar esse vídeo de agora, parágrafo 2º do artigo 122. Não terá direito à saída temporária, o que se refere no caput desse artigo, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com estado de morte. Então, quem está condenado por latrocínio, mesmo que progredir de regime para o semiaberto, ele não tem direito à saidinha, ok? Gente, ficou um pouco longo o vídeo porque é muita coisa, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Até a próxima.